Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, que corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós estamos precisamente na seção que pode ser intitulada de Conselhos para a Obtenção da Sabedoria. Hoje nós vamos ler o último versículo desta seção, para que amanhã nós possamos iniciar, se assim Deus nos permitir, uma nova seção. Esta seção corresponde aos seguintes versículos. Provérbios, capítulo 4, versículos do 1º ao 9º. Esses 9 versículos, os primeiros versículos do capítulo 4. Como eu falei, hoje nós vamos meditar o último versículo, portanto, meditaremos Provérbios, capítulo 4, versículo 9, que diz assim para nós: Porá sobre a tua cabeça um adorno de graça, uma coroa de beleza te entregará. Esta é uma promessa que é feita por um pai, por um sábio, aos seus filhos, aos seus discípulos. É uma promessa feita, nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, pelo próprio Deus para nós. A promessa de que a sabedoria, quem que porá na cabeça daquele que der ouvidos às instruções dadas pelo Pai, pelo sábio, a própria sabedoria porá sobre a cabeça deste que dá ouvidos, deste que guarda, deste que medita as palavras cheias de sabedoria, deste que compreende que o princípio da sabedoria é adquirir sabedoria, como nós meditávamos ontem no versículo 8º, a sabedoria porá nesta cabeça um adorno de graça. É claro que aqui está se falando de forma figurativa. Uma coroa de beleza te entregará. É interessante nós notarmos o contexto em que essas palavras são escritas para nós. O livro dos Provérbios é atribuído ao rei Salomão. Portanto, é como se fosse o próprio rei dizendo para os seus filhos: um dos seus filhos irá sucedê-lo no trono, será o herdeiro do trono real. Mas ele está falando aqui da importância de se adquirir sabedoria, porque é a sabedoria que impõe sobre a cabeça daquele que a busca, daquele que a obtém, daquele que se faz amigo dela. É ela que põe sobre a cabeça deste um adorno de graça, uma coroa de beleza. É ela quem entrega uma coroa de beleza. É como se Salomão estivesse dizendo para os seus filhos, e de um modo muito específico para aquele que o sucederia no trono. Nós sabemos que historicamente diz respeito a Roboão, filho de Salomão, que, como a própria história bíblica nos mostra, não deu ouvidos à palavra de sabedoria. Mas é como se Salomão estivesse dizendo assim: olha, o mais importante não é buscar a coroa de ouro, a coroa de prata. O mais importante não é buscar o diadema real, que consiste em bens materiais. O mais importante, o sentido da vida, o sentido verdadeiro, está em buscar a sabedoria, porque ela dá uma coroa muito, mas muito mais valiosa do que uma coroa de ouro. Ela dá um adorno muito mais valioso do que um adorno real. Ela dá um adorno de graça. Ela dá uma coroa de beleza. O que significa dizer isso?
que a graça de Deus acompanha aquele que vive da sabedoria, que vive guiado pela sabedoria divina. Que a graça de Deus costuma premiar aqueles que são dóceis a ela. Que a graça de Deus, aliás, não só costuma premiar, ela premia aqueles que são dóceis a ela. Nós podemos dizer sem sombra de dúvida. Inclusive, a vida dos santos é para nós um atestado disto. Se você hoje sente dificuldade, porque sente na sua vida, na sua carne, uma resistência à graça de Deus, eu quero dizer para você, com toda a propriedade, dizer para você, não tenha medo de se confiar à graça de Deus. Não tenha medo de se abrir à ação do Espírito Santo de Deus. Porque o maior prêmio que o Senhor pode conceder é Ele mesmo, é a amizade com Ele, é a eternidade com Ele. Não existe prêmio maior que nós possamos obter, que nós possamos querer adquirir, do que a companhia do próprio Senhor. A sabedoria entrega àqueles que lhe são dóceis uma coroa de beleza. Isto significa dizer que a sabedoria torna bela a alma, torna belo o coração daquele que a possui, daquele que é por ela instruído, daquele que é amigo, que é o seu amigo, amigo da sabedoria. Isto significa dizer que a sabedoria de Deus, que é em si uma graça que Deus nos concede pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nula concede, que a sabedoria quer nos tornar belos, agradáveis a Deus. De fato, pelo dom da fé, que está intimamente ligado ao dom da sabedoria, pelo dom da fé, nós abraçamos a salvação que nos vem em Jesus Cristo. A salvação, a justificação do justo. Nós nos tornamos agradáveis quando abraçamos a Cristo, quando nós aceitamos o senhorio de Jesus na nossa vida, quando nós acolhemos Jesus como o único Senhor e Salvador. Não é pelas obras que nós somos salvos, mas não sem elas. Inclusive, esta fé que nos justifica, que obtém para nós a justificação, não é uma fé sem obras. É uma fé que é acompanhada de obras que se traduzem em obras. Aliás, o próprio Paulo fala da fé que opera pela caridade. Não é uma fé inoperante, não é uma fé inativa, uma fé que não tem obra. É uma fé que opera pela caridade. Pois bem, pela fé, o Senhor nos torna, portanto, agradáveis a Ele. Esta é a verdadeira beleza que nós precisamos e devemos pretender adquirir. Certamente, pelo batismo, nós já fomos configurados a Cristo, já fomos justificados. O batismo, portanto, é o que torna presente, é o que torna atual e de forma atuante, pela graça do batismo, esta justificação obtida em Cristo Jesus. Por Cristo Jesus a nós. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós somos chamados a pedir a Deus a sabedoria, que nos é dada pelo Espírito Santo, que já nos foi dado, pelo Espírito Santo que já habita em nós pelo batismo, a fim de que nós possamos cada vez mais tomar posse, nos apossar da beleza que a graça de Deus nos concedeu. Viver de acordo com esta graça, ou seja, nos tornarmos verdadeiramente belos. Em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês é nos tornarmos quem realmente somos. No dia em que nós nos dermos conta da grandeza que é ser cristão, no dia em que nós nos dermos conta da beleza, da nobreza que é ser cristão, se cada vez mais nos conscientizarmos disso e correspondermos a esta graça, a esta vocação, meus irmãos e minhas irmãs, seremos verdadeiramente sábios,
corresponderemos à nossa vocação à santidade. O Senhor quer que nós vivamos esta beleza, esta graça. Coroa a dor no real, nos faz recordar exatamente da dignidade real. O que foi que o batismo nos tornou? O batismo, ao nos configurar a Cristo, nos tornou sacerdote, profeta e rei. O batismo já nos concedeu a dignidade real. Quando nós recebemos o batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, membros de Cristo, templos do Espírito Santo. O sacramento da crisma, que é o sacramento do amadurecimento da fé, que é o sacramento que nos habilita a nos tornarmos, uma vez amadurecidos na fé, nos tornarmos soldados de Cristo, aqueles que militam a favor de Cristo e da Igreja, aqueles que batalham a favor de Cristo e da Igreja no mundo, a fim de fazer com que a humanidade possa se transformar num verdadeiro campo de atuação do Espírito Santo de Deus, a fim de tornar mais e mais pessoas discípulas de Jesus, tornando-as também membros da Igreja. Membros da Igreja. Isto significa dizer que, se na crisma nós recebemos o Espírito Santo de um modo especial, na crisma também. Já o recebemos no batismo, mas na crisma, de um modo muito especial, de uma forma muito mais operante, recebemos o dom da sabedoria, juntamente com os demais dons, com os outros 6 dons que servem para a nossa santificação pessoal. Portanto, peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos conceda esta graça, a graça de vivermos a sabedoria com alegria, sem temor, e vivermos esta sabedoria não a título de arrogância, não nos achando os melhores dos homens, os melhores seres humanos, aqueles que já são perfeitos, mas como verdadeiros reis e rainhas, seguidores de Cristo, membros de Cristo, porque a dignidade real daqueles que se configuraram a Cristo, que foram configurados a Cristo, é exatamente a do serviço. Nós possuímos o dom da sabedoria, nós recebemos o dom da sabedoria, não para nos vermos superiores aos demais homens e mulheres, mas para sermos seus servidores, assim como Cristo, nosso Rei, se fez servo de todos. Assim como Cristo, nosso Rei, lavou os nossos pés. Ele mesmo nos deu o exemplo para seguir. Portanto, amados irmãos e irmãs, não nos cansemos de pedir o dom da sabedoria e de vivê-lo na nossa vida. E vivamos o dom da sabedoria servindo os irmãos. Porque o dom da sabedoria nos faz tomar posse da dignidade real que já recebemos no batismo, da dignidade real que é acentuada na crisma. Peçamos ao Senhor que não fujamos do compromisso de servirmos aos irmãos. Peçamos ao Senhor que não queiramos ser maiores que os irmãos, mas que nós possamos nos fazer os menores, os mais pequenos, lavarmos os pés de todos, a fim de que, pelas nossas atitudes, nós levemos Cristo aos irmãos. Pelas nossas atitudes, nós possamos levar o amor do Senhor a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.